Vamos para a temática deste ensino, que está na leitura oficial ali. Quero falar com os irmãos sobre o propósito do homem na família. Ao longo dessas terça-feiras, nós viemos falando sobre o propósito da família, posteriormente a mulher, o propósito da mulher na família, posteriormente também falando sobre os filhos, qual é o papel da família, e agora chega o momento de falar dos varões, né? Qual que é o papel que se espera do homem em relação à sua família segundo a Bíblia? A leitura que fizemos é uma leitura que diz respeito aos deveres domésticos que todo homem tem que ter. É de importância saber qual que é o papel do homem dentro do seu próprio lar. Tem que saber, não é segundo o que os outros falam, não é, irmãos? É segundo o que a Bíblia diz, é segundo o que a palavra de Deus diz. Então, eu quero aqui discorrer nesses minutos que a gente tem sobre este ensino. O texto base a gente pegou Efésios capítulo 5, a partir do verso 25. A primeira coisa que o homem precisa entender, e eu vou pedir para a Maria melhorar o meu som, porque quando eu coloco aqui eu sou um som. Eu não sou de cabelo. O microfone é assim, ó, na boca, ó. Irmãos, o microfone não é sorvete. E nem pirulito. Quem pega o microfone assim é MC. MC, funkeiro. Não. A gente tem que pegar o microfone aqui, ó. Tá vendo? E nem aqui embaixo. Porque se pegar aqui embaixo, você está cortando o sinal que manda para a antena e ele fica cortando. Então é aqui, ó. Tá vendo? É só um pulinho em cima para aprender isso aí. Você não é MC para ficar pegando assim, ó. Olha lá como é que já dá, né? E põe na boca, tudo mata os irmãos. Meu filho, então, tadinho, tem que ser aquele lá para fora. É aqui. É um palmo, é elegância, que se aprende na homilética. Tá? Na oratória, melhor dizendo. É um palmo. Aqui, ó. Aí o microfone vai gritar. Quando for gritar, a gente vai ali abaixar. Não acaba com os ouvidos do irmão. Aí chama poluição sonora. Não tem quem aguenta. Não é por muito falar que a gente vai se ouvir, mas é por Deus do Espírito Santo. Amém, Maria? Tá bom, minha filha. Às vezes nós dá lugar, por exemplo, no pentecostal, a gente dá lugar e ainda coloca aqui e quer. Nessa hora tem que dar uma aguentada. Né? Eu já falo a natureza. E se deixar, eu faço um barulho só Jesus. Então vamos lá. Então, a primeira coisa que o homem precisa entender é acerca do seu papel em relação ao lar. Ou seja, o homem, irmãos, foi chamado para liderar. O homem foi chamado para liderar. Ou seja, a liderança do lar, da família, da casa, está sobre a figura do homem. Porque se não vejamos o capítulo 5, verso de número 23 da carta de Paulo aos Efésios, coloca aqui, Maria, os irmãos verem, lá,
Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do corpo. Quando fala de cabeça, fala de liderança. Tá? É o cérebro que lidera todo ou toda a demanda do corpo. Então o homem precisa entender que ele foi chamado para liderar. Se a sua liderança for fraca, logo a tua família terá uma liderança fraca. Aí eu não quero entrar nos pormenores, eu quero falar só acerca do seu chamado. Então a primeira característica do homem segundo a Bíblia é que ele foi chamado para liderar. O homem é chamado para ser a cabeça da família, mas a semelhança de Cristo. Ou seja, Paulo faz uma comparação aqui de entrega. Paulo vai dizer que o homem tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Né? Às vezes eu fico vendo alguém assim, eu morro pela igreja. Você não precisa morrer pela igreja, porque Jesus já morreu por ela, você tem que morrer pela sua esposa. Eu morro pela obra de Deus, não é assim não, é devagar, quando o santo é de barro. O que a gente precisa entender é que nós, como servos de Deus, precisamos assimilar o nosso lugar. Por se tratar da figura masculina, o homem, por ser cabeça, ele logo é a semelhança de Cristo no que diz respeito à sua liderança sacerdotal. Dentro de casa, o homem é o sacerdote do lar. É ele que sacrifica pelos filhos. É ele que sacrifica pela esposa. É ele que sacrifica pelo benefício da família. A liderança não pode ser confundida por autoritarismo. Ou seja, todo homem, segundo a Bíblia, não pode confundir sua liderança por autoritarismo, por imposição, por extremismo. Não é? Tem muito pai que está dentro da igreja e muito filho que está fora dela por causa de extremismo. Tem que usar de força, de autoridade, de rigor, de violência. Não. Nós não lideramos dessa forma. Primeiro a gente lidera com exemplo. O exemplo vale mais que palavras. Não é? Não é por autoritarismo que nós conseguimos colocar os nossos filhos, ou até mesmo em glória a Deus. Voltando, não é por força que a gente exerce a liderança de Cristo, não, muito pelo contrário, é por exemplo. Então, a figura masculina, ela foi chamada para liderar com responsabilidade e seriamente, com direção e cuidado. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. A gente tem que tomar cuidado de não colocar nossa família na prova. Eu sempre digo isso. Uma decisão mal tomada coloca todo mundo na prova. Os irmãos estão lembrados de Jonas? Eu disse aqui quinta-feira passada. Por causa da atitude de Jonas, até os marinheiros pagaram o pato. Ou pagaram o preço. Jonas fugia de Deus. O que os marinheiros tinham com aquilo? Nada. Mas quase que eles também vão a pique. Porque Jonas estava fugindo da direção do Senhor. Fugindo da vontade do Senhor. Não obstante a isso, o exemplo que Jesus nos deixou é um exemplo de que nós devemos não só se entregar pela família,
mas também cuidar em todos os sentidos. Irmãos, eu sinceramente eu tenho dificuldade de entender algumas coisas. Por exemplo, uma delas, esse negócio de deixar a família para trás. Eu vou e deixo a família. Irmãos, se o lugar que eu vou não couber a minha esposa, então eu não vou. Se o lugar que a senhora vai não cabe sua família, então a senhora não deve ir. Eu tenho dificuldade. Mas convidou eu. E o teu esposo? Convidou ela. Convidou ele e tua esposa. E teus filhos. Na onde cabe você, tem que caber a tua família também. Tem que caber. Eu digo para a Flávia, quando alguém for casar com o Pedro e com o Samuel, irmão, vai ter que levar a gente junto. Como é que você separa? É lógico que ele vai ter a família dele, vai ter o canto dele, lá é dele, vai ter a família dele. Mas como é que você desmembra isso? Lógico que tem que haver um equilíbrio, mas você não pode desfazer de pontos que você usou para te conectar com o futuro. Não onde cabe o teu filho, não onde cabe o teu esposo, tem que caber você. Eu não entendo muito esse negócio de sair. Onde você vai? Eu vou ali na festa da casa da irmã. Vai, varão. Você não vai levar tua esposa, não? Você não vai levar lá, não? E outra coisa, irmão. É cu de ensino, então pode falar, né, irmão? Esse negócio de falar mal de marido e falar mal de esposa. Irmão, eu estou falando de experiência própria. Marido que fala mal da esposa pro outro, e esposa que fala mal de marido pro outro, está abrindo uma brecha tão grande que depois, para fechar isso aí, é só a misericórdia e a graça de Jesus Cristo. Fala mal, rapaz. Você abre liberdade para outro perguntar coisas que ele nem tem que saber da minha e da tua vida. Aí eu fico vendo assim algumas coisas. Pastor, é que meu marido, é que minha esposa. Tudo bem que o tempo passa, a gente muda, né? Esse dia, ontem, domingo, a gente estava, eu fui ministrar na igreja. Aí tinha um casalzinho, tudo bonitinho. Ele mandava para ela assim: o que seria da minha vida se eu não falar com você? Talvez ele está devendo. Eu não consigo ficar sem te ligar. Isso é tudo no começo. Isso é tudo no começo, né? Meu amorzinho. Ele vindo com a namorada vindo com a bandeja, e ela foi tropeçar e ele com a comida na mão. Não é que ele viu que ela deu uma tropeçadinha, ele queria jogar a comida no chão para pegar. A namorada, a mãe da minha moça, eu te mato. Se você jogar essa comida no chão. É assim no começo. Passou de, não sei, tem casa e casa. Deu mais de 10 anos, eu quero ver. Se continua, é para continuar desse jeito. Mas passou o 7º ano, que dizem que é o 7º ano mais complicado do casamento, eu quero ver se vai continuar assim. Aí a gente tem que se suportar em amor. Não é? É um olhando para o outro. Porque, irmão, aquele manto, o tempo não perdoa ninguém, não. O tempo traz para todo mundo, o tempo chega para todo mundo. Não vai ser mais do mesmo jeito. É a gente que tem que ficar dosando isso para não perder ali o sabor do casamento. Os irmãos que têm mais tempo de casamento sabem. Mas passou de 10 anos. Meu Jesus amado. É. 10 anos de casamento. Eu disse para minha esposa assim: olha, agora vamos viajar, alguma coisa. Ela olhou bem para mim assim e disse assim: estamos precisando. Vamos brindar, já passou tanta coisa junto, já tem tempo já, né?
Nada é como no começo, as coisas mudam. Agora eu vou ficar falando mal da minha esposa? Eu vou ficar falando mal do... Você vai ficar falando mal do teu esposo? Vai ficar falando mal de mim, dos outros? Não, irmão. Você tem que guardar o que mais importa na sua vida. Família é um negócio tão sagrado que quando você vai dormir, você tranca as portas da tua casa. Se não tivesse valor, você deixava aberta. De tão sagrada que é. Então, um homem, ele lidera com responsabilidade, ele lidera com cuidado, porque ele foi chamado para liderar o seu lar. Quem lidera é o homem, irmão. A minha esposa fala para tomar cuidado, porque tem gente que distorce. Já me distorceu uma vez na internet. Porque tem um tipo de irmão também que é só Jesus, é um sossego. É um irmão meio omisso, sabe? Quem manda é mais a mulher do que ele. Eu vou ver que a minha esposa ser um monstro. Né? Antigamente, quando o pastor falava assim: ó, estou te mudando de congregação, você vai para outra, a gente falava assim: amém, pastor? Era ou não era assim? A gente nem consultava. Amém, pastor? Estamos te mudando para outra. Amém, pastor? Hoje, o pastor fala assim: então vou mudar você, viu? E você, pastor, então, deixa eu falar com a minha esposa. Uma omissão. É a mulher que decide. Ele mesmo não tem punho para nada. A esposa tem até esperando um comportamento, uma postura de firmeza, mas ele fica naquele sossego, é um carneirão. Ele sossego dele. Não, varão, Deus nos chamou para liderar a família. Deus a tua esposa, Deus vai pedir conta dela, não, é para você e para mim. A Bíblia manda tratar as mulheres como o vaso mais frágil da casa. Tem que ter prudência, até para lidar. O homem é tão complicado, o homem que até no nome ele é zica. Porque no hebraico o homem significa ish. Ish. Mulher significa isha. O homem é ish. Vai até no nome, ish. Quando você vai chegando, você fala assim, ish. Lembra que é você. Às vezes eu estou chegando em casa e falo, ih, chegou, ó. Essa parte do hebraico você pegou. Postura. O homem tem que ter aquele comprometimento de liderar. E a irmã gosta quando o homem lidera. É uma marido de aí mesmo. Ele põe ela para rugir mesmo, irmão. Esse irmão meio sossegadão. Se o Bertano bater na porta de casa, deixa mais tempo para conversar. O homem não, o homem tem que liderar, mano. E bem com quem vocês vão casar. Certinho. E depois não é complicado. Enfim. Outra característica do homem segundo a Bíblia é que o homem foi chamado para amar, conforme está em Efésios 5:25. O amor do homem deve ser sacrificial, proteger, cuidar, se doar pela esposa e os filhos. O homem se doa pela família. Quem acorda cedo não é a esposa, quem acorda cedo é o homem. Não é a esposa não, que tem que ficar lá chacoalhando ele lá assim, ó. Vamos, bora, vamos, para ver se pega no trampo. Não, quem acorda primeiro é o homem. Vê lá o livro de Jó. Era Jó que levantava de madrugada para oferecer o holocausto, para sacrificar a Deus pelo pecado dos seus filhos, porque se reuniam na casa de um, de outro, e Jó pensava assim, porventura eles já feito alguma coisa que desagradou a Deus. Então vou levantar de madrugada, vou levantar o altar, vou sacrificar para que Deus perdoe meus filhos. Quem sacrifica pela família é o homem. Quando Deus disse assim, eu vou dar 10ª praga, vou mandar a 10ª
Egito. Viu, Moisés? Sim, Senhor. Então vai, chama os anciões. E depois, manda os anciões chamar os chefes da família. Os homens, fala para eles matar o cordeiro, imolar o animal, pega o sangue, passa nos umbrais da porta. Quem tem que sacrificar, Senhor? Os homens. Quem tem que proteger, Senhor? Os homens. Quem tem que cuidar, Senhor? Os homens. E hoje tem uma desmasculinização da figura do homem. Homem fala que nem homem, se veste que nem homem, tem cheiro de homem. É ou não é? Pode ser, irmão? Senhor, pastor. A bruma, rapaz. Firma. Então, né, pastor? Eu olho assim. Ó. Bom, não vou entrar nesse detalhe. Vamos lá. É porque hoje está assim. Irmão, cada tipo de homem, cada um com seus estilos. Mas é uns homens dando umas calças agarradas. Assim, sabe? Parece um papo andando assim, ó. Tão agarrado que ele tá assim, sabe? Marcando tudo. Eu não chamo para pegar na igreja que eu dirijo, não. Eu nem gosto tudo que os irmãos sobem, não. Hã? Coisa ridícula. Isso aí chama de masculinização. Pastor, mas roupa define caráter, define. Pela roupa você conhece o médico. Pela roupa você conhece o policial. Pela roupa você conhece o bombeiro. Uns negócios meio que apertadinhos, sabe? Um dia, um obreiro me ligou para falar de um jovem que cooperava comigo. Falei assim, pastor Albino veio aqui e foi uma benção, viu? Porém, a roupa dele estava terrível, pastor. Falei assim, varão, nem entra nos detalhes, deixa eu resolver ele por aqui. Eu tive que falar com ele, umas roupinhas tudo puxadas. Jovem gosta disso aí, mas nós já tá velho, André. Eu só tenho essa cara de 15, irmão, mas eu já estou na casa dos 40. Eu não tenho mais tempo para isso. Eu fico rapando a cabeça, vamos ver aquela mancha branca que lembra meu pai. Eu tento esconder aquela mancha. Mas, irmão do céu, não sei se é pregador, se é popstar, chega tudo apertadinho, tudo engomadinho. Eu não estou cobrando isso não, irmão. Mas pelo amor de Deus, umas roupas escandalosas. Antigamente a gente falava muito das irmãs, mas hoje é os homens, viu? Tem pregador que o pastor até proibiu vir aqui no nosso campo falar das roupas escandalosas deles. Sabe? Tem uns que vêm sem meia. Está tudo sendo filmado, Jesus. Vem tudo sem meia. Antigamente essas calças que eles usavam, a gente usava que era calça de pular brejo. Era as calças dando meio da canela. Então se você morava por um canto que era meio pantanoso, você levantava a calça até na canela e você poderia passar, né? Hoje esse negócio virou moda. Eles vêm tudo cuscudo, sem meia, com sapatinho, tudo bonitinho, a calça coladinha na perna. E tem uns que vem camelo, patati, patatá, tudo colorida, senta aqui e fica lá. Tira a atenção dos irmãos, porque está camelo, patati, patatá, tudo colorida. Não, irmão, homem tem pudor. É, né, irmãos? Você não usa isso não, né, Lucas? Você vigia, meu filho. Você vigia. Esse negócio aí não. O homem, ele tem um amor sacrificial, ele protege, ele cuida. Irmão, quem pula na bala é o homem. Quem protege a família é o homem. O filho, quando está em desespero, a primeira pessoa que ele grita é o pai que ele grita. Não, peraí, eu vou chamar meu pai para resolver isso aí. Né?
Hoje a figura paterna está até extinta, porque com o modelo de mundo que a gente tem hoje, com essa agenda progressista que a gente vê se desencadeando cada vez mais no campo político e dentro das escolas, hoje a figura paterna, irmão, está cada vez mais extinta. Se a gente não ensinar esses jovens, esses meninos, essas meninas, serem homens e serem mulheres segundo a Bíblia, lá na frente vai ter problema. O homem cuida, o amor tem que ser a base da liderança no lar, porque é assim, irmãos, o trabalho não justifica a falta de amor, sabia? Você pode ter muito trabalho, muitas obras, mas se você não tem amor, Deus vai falar para a igreja de Éfeso: tenho contra ti uma coisa, que você deixou o seu primeiro amor. Então tem muita gente que tem muito trabalho, mas tem pouco amor. No que diz respeito à figura do homem, no que tange a sua liderança, ao cuidado sacrificial com sua esposa e com seus filhos, ele tem que fazer isso com amor. E amor aqui não é o amor que permite tudo, que aceita tudo. Nem o amor de Deus aceita tudo. Tem limite. É aquele amor que dosa as coisas, que pondera, que vê o que é bom para o filho e o que não é bom, que aconselha, que orienta. É aquele amor que, quando está conversando com a esposa, não é ignorante, no sentido de não ter luz na cabeça para discutir o assunto. Porque tem uns irmãos que até para conversar é difícil, não é, irmão? Então tem um irmão que é só Jesus para dar do jeito dele. Ignorante, não quer gritar. Quando a gente vai na Bíblia, até para separar um obreiro, a Bíblia dá orientação. Primeiro, ele não pode ser iracundo. Você quer iracundo? Ele cara irado, só fica bravo. Tudo quer gritar, tudo quer ligar, tudo quer falar, tudo quer chamar atenção. Não, ele lidera a sua família com amor. É a base da sua liderança. Ele protege a sua família com amor. Sem amor, a autoridade se torna tirania. Maria é uma pessoa tirana. A criança, em vez de respeitar, tem medo. Deveria ter respeito. Não é? Porque tirano é um homem tirano. É um, como é que chama? É um ditador dentro de casa. Quando na verdade teu filho tinha que olhar para você e ver: é meu herói. Não, é um ditador dentro de casa. É tirano. Tudo chinelo tem que voar. Tudo tem que pegar na cinta. Tudo tem que pegar na cara. E assim, irmãos, com todo respeito, eu tenho um pouco de conhecimento nessa área. Fica fazendo isso, você vê. Fica. Essa criança vai crescer, na hora que ele fazer 15 anos de idade, ele se vira contra você. Não senta com ele e não aconselha não você ver. Isso cabe para pai e cabe para mãe. Não fica aí, segurando aqui assim, ó. É que é. Você não aconselha, não mostra a diferença do braço direito e do braço esquerdo, não. Fica usando de força. Não vai! Isso é doideira. Já viu aquela história que o pastor foi visitar uma família? Quando o pastor chegou lá, ele foi bater na porta da casa da família. Na que ele foi bater, a irmã jogou de lá para dentro, de dentro para fora no bule. O pastor viu o bule passando, bateu, a irmã: ô pastor! Aí a briga acabou. O pastor chegou. Aí, o senhor está nos visitando? Estou visitando a irmã. Ô irmã, será que a senhora poderia fazer um café para nós? A irmã: tudo bem, pastor, vamos fazer um café. A irmã foi lá e procura daqui, procura dali, está lá o açúcar, está lá o café. Aí
Aí eu disse, ô pastor, não vai dar para fazer não, porque eu não estou encontrando bullying. Ô irmão, o bullying que a senhora está procurando, eu vi ele passando na janela na hora que eu cheguei, ele deve estar lá fora. Só vive briga, caça. Né? Não, a gente não lidera dessa forma. A gente não desconta. E se ninguém, e separa, ser homem não é fácil. Tanta responsabilidade, tanta cobrança, tanta exigência. É algo que é difícil. Imagine Deus chegando no jardim, irmãos, quem foi que comeu a fruta? Quem foi que comeu? E deu para quem comer depois? Adão. Quem comeu, irmão? Quem? Repete comigo, Eva. Eva. Que Deus foi atrás de Adão? Se foi ela que comeu, Deus tinha que ir atrás de quem? De Eva. Por que Deus foi atrás de Adão? Deus chega no jardim, não chega perguntando de Eva, não. Ô Eva, está assim na sua Bíblia? Ô Eva, cadê tu, Eva? Não, está assim não. Deus chega no jardim de Adão. Onde tu estás, Adão? Adão, eu vi que eu estava nu e me escondi. Quem te mostrou que estava nu? Aí vem a mulher que tu me deu. Hã? Tá jogando contra a Deus, olha lá. Esse não transfere a culpa, irmão, não é de hoje não. Isso aí começou no Éden. Cadê? Quem foi então, Senhor? Foi a serpente. Ela veio aqui, me encantou. E aí, serpente, então? Foi o maligno, me tomou aqui. Aí ninguém quer abraçar nada, Deus vai distribuir sentença para todo mundo. Para o homem, para a mulher, para o diabo, até para a terra sobrou. Deus puniu, foi todo mundo por causa do pecado de um só. Mas atrás do homem. Porque antes de Eva, Adão já estava no jardim. E por várias vezes a serpente deu contra Adão para que ele comer. Ele não comeu. E Deus disse assim. E Adão tinha a obrigação não só de cuidar do jardim, mas de cuidar da sua esposa também. Então Deus foi atrás dele. Então, Senhor, foi a mulher lá que o Senhor me deu. Eu estava quietinha aqui, você arrumou esse problema para mim. Aí, ó. Ah, é? Então Deus sempre vai cobrar de mim e de você o estado da tua família, o estado da tua casa. O homem lidera com amor, é uma característica dele. Ele é chamado para amar, não é para ficar dando coisa, não. Pega essa criança, dá um beijo nela, dá um abraço. Ô meu filho, eu te amo. Irmãos, eu saio de casa para vir para a igreja, mesmo quando meus filhos não vão, eu vejo todos eles. O Pedro é o primeiro que vem. Irmão, tem que fazer isso enquanto eles querem, porque daqui a pouco eles crescem. Fica na idade do Lucas assim, o Lucas gosta de dar uns beijos nele. Amém? Daqui a pouco não quer mais. Hoje não tem isso não, irmão. Até para pedir bênção para dormir eles no pé, né? É meu filho, eu tenho que beijar, eu tenho que abraçar, porque se eu não beijo, eu não abraço, o mundo beija e abraça, irmão. Fica aí, negócio aí de frescurinha nada, teu filho, abraça ele, beija ele, é lógico que tem que ensinar ele a crescer como homem, mas tem que mostrar para ele que também tem afeto em você. Não, eu sou assim. Meu pai, lá naquela época, meu pai quebrava todos nós na enxada. Meu pai, naquela época, não tinha muita paciência, era tijolo que voava. Irmão, em nome de Jesus, não faça isso com seu filho, não. Minha avó batia uns negócios lá, sabe? Minha avó batia uns montinhos lá. E aí, minha família veio de cima aí. E aí, irmãos, o povo ia tudo encarregado de demônio lá. E eles iam tudo carregado e minha avó tinha que tirar o demônio. O que a minha avó fazia? Minha avó pegava um foguete
desse tamanho assim. Ela pegava o pau da espada de São Jorge, enrolava o porrete e amarrava com um pano. Aí minha avó jogava umas tensas nela lá e dava tanta porretada nesse povo. Mas era tanta porretada nesse povo que não tinha como não sair, irmão. O cara ficava até mole, tanto que apanhava, não tinha como ninguém levantar aquele corpo. Aí saía. Aí meu pai dizia que minha avó guardava o porrete. Porque eles eram, ela tinha guardado o porrete, eles eram 8 irmãos. E minha avó pegava e escrevia no porrete. Aí eu falo assim, eu dizia uma vez ele bateu na gente, falou, por que você está usando esse porrete com a gente, meu filho? Ô porrete que era ruim esse que dá na gente. Que ignorância era essa? Não! Eu não vou usar isso sobre a vida do meu filho, não, está repreendido. Eu vou amar, eu vou cuidar. É lógico que de vez em quando você tem que pegar a vara para livrar a alma dele do inferno. Mas em nome de Jesus tem que haver afeto em nós. Porque o homem lidera com amor. Um pai segundo a Bíblia é aquele pai que chega para Jesus com um filho lunático, atormentado, endemoniado, e diz, mestre, eu já procurei recurso até nos seus discípulos e eles não puderam fazer nada, então faça alguma coisa. É o pai que leva o filho até a Cristo. Não é aquele que fica torcendo para o carro bater, alguma coisa acontecer e ele de repente se tocar, que ele tem que voltar para Jesus. Não, é o pai que ora para a salvação dos filhos. Não fica com esse negócio de feitiço de crente, não. O homem é chamado para prover e proteger. 1 Timóteo 5,8 vai falar da provisão. Provisão não é só material, mas também é emocional e espiritual. Tem um negócio hoje que chama legendários. Eles legendaram um negócio só para homem, que eles fazem aí para despertar o homem, para ele voltar para a congregação dele mais homem, mais no sentido assim de despertamento. E muitos desses homens que vão para o legendário, eles têm alguns traumas, irmão. É porque a figura paterna lhe faltou em algum momento da sua vida. A figura paterna, em algum momento, ela não foi o suficiente para suprir as suas necessidades, não só físicas, mas emocionais. O homem, irmãos, o pai, ele também provê essa necessidade emocional para o filho e para a filha. Por isso que pai não pode ter muito esse negócio de eu amo mais esse aqui, e de vez em quando eu falo com aquele ali. Amor tem que ser igual. Esse negócio de amor preferencial só deu problema. Está lembrado de Esaú e Jacó? Esaú é o cara do coração de Isaac, mas Jacó é o cara do coração de Raquel. De Rebeca. Aí vê o que aconteceu. Só dá problema. Só dá problema. O amor não pode ser subjugado no sentido de que um mereça mais do que o outro. Tem que ser igual. Tem que ser igual. A provisão não pode ser só material, mas também emocional e espiritual. O homem deve ser o refúgio e a segurança para a sua família. Como um pastor que protege o rebanho, essa é a ilustração melhor. A tua família é o teu rebanho. A primeiras almas que você tem que ganhar é a tua casa. Tem muita gente que ganha a casa dos outros, mas a dele está perdida. A dele está uma ruína. Eu sinceramente não entendo algumas pessoas. A casa dele está pegando fogo. Ele está preocupado com a casa do outro. Tem lá o abençoado que tem que ganhar para Jesus. Está preocupado com a bênção da família de Bertrand, meu irmão. Está que nem ele. Os filhos de Eli estão tudo desviado, ele preocupado com o coração de Ana. Aleluia, Jesus. Melhorar a casa dele.
A orientação bíblica diz respeito ao homem chamado para prover e proteger. O homem tem um papel muito importante, ele é o provedor. E o segundo papel, ele é protetor. Quando eu era criança, meu pai era caminhoneiro. Meu pai puxava a manga. Às vezes meu pai ficava 30, 60 dias sem falar. Naquela época o telefone estava chegando ainda. Então, quando a gente falava no telefone, a gente ia na casa da vizinha. E eu ficava muito tempo sem falar com meu pai. Quando eu ouvia a voz do meu pai, eu só chorava, porque era muito tempo ficar sem meu pai. Quem é que aguenta ficar sem um pai, meu Deus do céu? Quando a gente tem que cuidar, porque depois que vai, o que fica é só lamento, é só saudade. Se cuidou bem ainda, vamos lá, tem lembranças boas. E se quando estava aí, cuidava? Né? É ou não é? Não honrava a mãe, não honrava nada. Irmão, esse negócio é tão sério. A pior, tomara a Deus que não, mas quando a gente vai num velório, a fulana está abraçada no caixão e está gritando: mãe, me perdoe, é a pior tristeza do mundo. Ô pai, não queria ter dito aquilo não. Eu fui fazer um funeral um dia desse, a moça me abraçou e falou assim, não era nem cristão: ô pastor, eu estou aliviada. Eu falei assim: pois não, porque ele falou que ele me amava. Eu estou aliviada. É a lembrança que ficou do meu pai. Meu pai falou que me amava. Ele nunca falou que me amava, mas antes de morrer ele falou que me amava. Eu estou aliviada, pastor. Isso para a pessoa é o que mais importa a vida inteira. É a lembrança. Então a gente tem que cuidar. A gente não dá valor quando alguém vai e nunca mais volta. O homem é chamado para ensinar. Em nome de Jesus Cristo, irmão. Ensina teu filho, ensina tua esposa, ensina a tua casa a andar nos caminhos do Senhor. Irmão, eu estou falando de algo sério. Se Jesus arrebatar a igreja hoje, naquele dia eu não tenho que prestar conta disso. Aleluia, Jesus. Porque eu estou falando, ensina a palavra para essa criança, ensina a Bíblia para tua esposa. É do homem ensinar a família, é do homem ensinar os filhos, é do homem ensinar os mandamentos do Senhor. O homem secular é o homem que ensina a palavra do Senhor, ou seja, o pai deve ser o sacerdote do lar. O teu filho está te vendo orando? O teu filho está te vendo lendo a Bíblia? É dispensar. O teu filho está te vendo envolvido na obra do Senhor? Ou o teu filho só te vê reclamando, murmurando? E a igreja não tá bom não. Pastor lá tal. A irmã de oração lá. Tem uns que é mais ou menos assim, tá morto com farofa. É. As irmãs das crianças. E aí a criança tá olhando. Meu pai disse que a igreja morreu. É que ele olhou no espelho. Que ele quer a igreja. A igreja morre quando eu morro. O pai deve ser o sacerdote. E é o sacerdote do lar, irmão. Eu fiz uma anotação aqui. Diz assim: quando o homem falha nisso, muitas vezes a família fica espiritualmente vulnerável. Quando eu, como pai, falho no ensino da palavra de Deus ao meu filho, a minha família fica vulnerável, fica exposto ao ardid de Satanás.
Irmão, eu não estou 24 horas por 48 com meu filho, ele vai para a escola também. Ele vai crescer, uma hora o cordão umbilical vai ser cortado, ele vai ter que andar com as pernas dele. Mas eu tenho que dar para ele substância, eu tenho que dar para ele firmamento, estrutura. Não é a escola que tem que ensinar ele quem ele tem que ser. Eu ensinei através da palavra. Não é a faculdade que tem que facultar nele algum outro tipo de ensino que tem que discordar do que eu ensinei. Eu dei para ele substância, eu dei para ele firmamento, eu dei para ele estrutura, eu dei para ele a base. Os irmãos sabem que tem uma estatística que diz que de 100% dos filhos de crentes que vão à faculdade, a maior parte deles se desviam na faculdade, porque eles não têm estrutura, substância, não têm base, não têm fundamento, não suportam o que está sendo exposto. Uma vez eu fui para uma aula de filosofia, o professor chegou e disse assim: olha, a aula que eu vou falar é sobre Deus. Se você crê, o problema é seu, mas eu não acredito em Deus. É tipo aquele filme lá, Deus não está morto. É bom. E eles têm tudo quanto é tipo de argumentação concernente a isso. Agora, se eu não ensinar meu filho que de fato é Deus que rege, Deus que governa, a luz da palavra, e dar substância a ele, colocar raízes profundas nele, eu estou deixando ele vulnerável. Aí daqui a pouco ele está vindo para casa com a cabeça vermelha e dizendo que ele é PT. Se você gosta do PT, você fica com ele. Eu que ensino. Daqui a pouco ele está vindo para casa dizendo que é normal, uma mulher pode abortar, pode cometer um assassinato ainda na concepção. É normal, se eu ensinar para ele que um menino e uma menina podem se conhecer e podem ter relacionamento sexual antes do casamento. Se eu ensinar para ele, daqui a pouco ele chega lá e diz assim: papai, é normal, viu? Um menino ter outro menino como namorado. Você tem que ensinar que isso é homossexualidade e a palavra de Deus condena a prática. Não, papai, Deus tem vários tipos de amores. Eu não estou nem aí com o que o mundo ensina. Eu quero saber como que Deus estabeleceu segundo a palavra. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Tem coisas que eu não negocio e princípio é um deles. Aleluia. Princípio é um deles. Princípio não se negocia. Deus só trabalha com princípios. Daqui a pouco estão perdidos. Se a gente deixar esse liberalismo para aprender na igreja, daqui a pouco estão perdidos. É responsabilidade do pai. Sim, o pai tem que ensinar. Eu poderia entrar em alguns assuntos um pouco mais fortes, que diz respeito à criança, quando a figura paterna lhe faz falta na sua primeira idade, na sua primeira infância, na sua segunda, na sua adolescência, na sua juventude. No caso da menina e no caso da menina, a figura materna, o impacto que isso traz na criança, quando começa a lhe fazer falta, pode até ter, mas se não for atuante, for omissa, vai dar problema.
é chamado para viver em integridade. Voltando ao homem que deve ensinar, ele é o sacerdote do lar, ele que ensina a palavra e conduz sua família na fé. É responsabilidade dele cultivar momentos de oração e devoção a Deus. A quinta observação: o homem é chamado para viver em integridade. Está lá em Provérbios, capítulo 20, versículo 7. A maior herança que o homem deixa não é o dinheiro, mas é o exemplo e o caráter. Coloca aqui, Maria. Olha lá, o justo anda na sua sinceridade. Bem-aventurados serão seus filhos depois dele. Do que adianta deixar dinheiro, mas não deixa um legado de caráter para os filhos? Do que adianta deixar um monte de riqueza aí, mas não deixa um caráter de honestidade para o filho? Aleluia. Alguém aqui tem coragem de colocar o nome no próximo filho de Lúcifer? De Jezabel? Ô Jezabel, vem aqui, dá uma palavra, vem. Não sou eu desse? Vamos ouvir o nosso irmão Lúcifer. Alguém tem coragem? Por quê? Porque o pecado está associado ao nome. Jezabel, assassina de profetas. A Bíblia diz que Deus falou assim: olha, você vai lá, Jeú, você vai matar essa mulher. Vai matar essa mulher. E há de ser que os cães vão lamber e vão comer o resto que sobrar, os cães vão devorar. Jeú vai lá, joga uma na sacada de cima para baixo. Vem Jeú com seu cavalo, passa em cima dela e come o que ficou de Jezabel no chão. Aí Jeú diz assim: olha, essa mulher ainda morta, ela é perigosa. Pega essa mulher e enterra ela. Porque o poder de liderança era tão forte nela, que mesmo ela morta, ainda tinha influência sobre os outros. Quem é que associa-se a uma coisa dessa? Isso é tão sério que a Bíblia diz que o espírito de Jezabel age nos dias de hoje. Do que adianta deixar tanta coisa, mas o principal deles que é princípio, honestidade, caráter, integridade, já não existe mais. Não existe mais. O homem de Deus não, ele se importa com esse legado. Os filhos seguem mais o exemplo do que as palavras. Os homens íntegros geram filhos abençoados. Homem íntegro fala de inteiro, de completo. Gera filhos abençoados. Pessoas tementes a Deus. Homens que temem a Deus. O homem na família não foi chamado apenas para sustentar a casa, mas para lidar com amor, prover com responsabilidade, ensinar com sabedoria e viver com integridade. Assim ele reflete Cristo ao lar e cumpre seu propósito como homem de Deus. Ele não foi chamado unicamente ou simplesmente só para sustentar a casa. O homem não é só um cavalo de carga que só leva, não. Não, você não é isso não. O homem também ele é provedor de amor, com responsabilidade. Ele ensina com sabedoria e vive com integridade. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Leva o sustento para dentro de casa, mas falta o amor, falta o respeito dos filhos. De vez em quando tem uns que eu não deixo faltar nada aqui. Primeiro que é a tua obrigação, né? Segundo, tem que ver certinho como é que está a tua conta do teu filho. Sabe, irmãos?
A gente orienta os nossos filhos assim: quando você vai sair, você não pega nada de estranho. Não é assim que a gente fala? Não pega nada de estranho, não põe na boca. Não pega. Se pegar, você fala para o papai, não come. E para a mamãe, a gente ensina assim. E muitas dessas crianças que pegam as coisas que os outros dão, é porque os pais não lhes dão. Isso é sério, irmão. Isso é muito sério. Ser pai segundo a Bíblia é viver segundo o que as Escrituras ensinam. Tem uns irmãos que já têm filho criado, eu estou criando os meus e já trilhando esse caminho. Não é tudo que a gente dá o que precisa. Porque se dá tudo que eles querem, fica mal. E o dia que você não tem para dar, eles olham na sua cara e reclamam. Não é? O pai sabe a hora certa, o momento certo, mas nenhum legado é mais importante do que ele deixa para o filho no que diz respeito a ensino, a integridade, a honestidade. O teu filho só vai amar a esposa dele quando ele vê você amando a sua. O teu filho só vai se sacrificar pela dele quando ele vê você se sacrificando pela mãe dele. Isso que a gente fala, né? Os meninos vêm falar para mim, pastor, e deva ser, né? Porque esse é o caminho. Quer ser abençoado, antes de namorar, vem falar com o pastor. Porque quem tem que dar direito isso. Primeira coisa que tem que ver é como ele trata a mãe dele. E ela trata a mãe dela. Porque do jeito que ela trata a mãe dele, do jeito que ele trata o pai dele, é o que ele vai se tratar. Que Deus nos ajude. Que nós, como homens de Deus, assumamos o nosso papel dentro do nosso lar e não cedemos um milímetro sequer para Satanás. Em nome de Jesus Cristo, irmão. Quando o teu filho estiver dormindo, vai lá, coloca as mãos lá onde ele está, estenda tuas mãos têm autoridade. A Bíblia diz que dá na palma das tuas mãos. Ordena a bênção sobre a vida dele, em nome de Jesus, meu filho. Eu te abençoo. As bênçãos do Senhor vai te acompanhar. Em nome de Jesus Cristo, você vai prosperar nessa vida. Em nome de Jesus, a sua história será diferente da minha. Você vai mais longe do que eu, porque a Bíblia diz que os filhos são flechas na mão do valente. Ou seja, o meu filho vai mais longe do que eu. Esse é o sentido. Quando meus filhos nasceram, eu peguei o Pedro e disse assim: Pedro, você vai mais longe que o papai. Eu vou te lançar mais longe do que eu já fui. Aí veio Samuel, eu ergui a mão e disse: Samuel, você vai mais longe do que o papai, porque filhos nas mãos do valente. É assim que a gente faz, estica para eles ir mais longe. Você quer que teu filho tenha o mesmo fim que eu e você teve? O mesmo destino, o mesmo futuro? Irmão Adriano, por mais digno que seja, a gente quer que nossos filhos sempre fiquem bem, melhor que nós. Essa é a verdade. Viu, marido? Viu, meu filho Lucas? É assim que a gente quer. É o meu irmão Adriano. Um dia meu irmão fez tanto trabalho na escola, que meu pai da Pedro falou assim: eu vou ensinar para ele o que é bom para nós, o que espera ele. Robson, você vai comigo trabalhar hoje. E eu, irmão, era muito plano que meu irmão falou assim: você vai levar meu irmão, vai ter que levar eu também. Eu era tão meio bobinho, quando meu pai bateu no meu irmão, pulava no meio, achando que meu pai ia parar. Meu pai batia nele para ele vir também. Virava nada, mas ficou comigo. Eu ficava grudado com meu irmão, então assim. Aí um dia vai levar, eu vou junto, pai. Então é bom, você também já vai aprender. Chegando lá, meu irmão fez uma arte na escola, podia ter feito. Tinha 2 caminhões de areia. Aí meu pai deu uma peneira para ele. E eu falei assim: cadê a minha? Aí meu pai veio com uma peneira. Só que a peneira era maior. E meu pai falou assim: ó, esse caminhão de areia você vai ter que voar.
Tá, eu vou saber, você vai coar. E eu achei que ia ser fácil, ele ia fazer tudo num dia só. Eu passei mais uma semana com o meu irmão chupalhando na areia. Aí um dia mesmo chegou lá, Salim, o que você está fazendo? Deixa ele. Aí acabou a semana, meu pai falou assim: meu filho, o que está mais pesado? Como é que chama? A pena de areia ou a caneta sexual? Aí eu, mineiro, né, pai? Pois bem, se você não vigiar, tem mais caminhão de areia para você penetrar. Esse ano não teve nem o segundo grau completo, mas ensinando que a sabedoria da vida. A gente quer que nossos filhos vão mais longe. Por isso que a Bíblia diz que filhos são flechas na mão do valente. Quem que é o valente? É você, pai. Você projeta seu filho para ir mais longe do que eu e você foi. Eu não quero que meu filho jogue bola, não. Eu quero que meu filho seja crente, moderno. Eu quero que meu filho chegue longe nessa vida. Não quero até de boa, não. Alguns amigos falam assim: e aí, Zé? Me chama de Zé. Tá vendo já o futuro dos meninos? Eu tô vendo, mas tudo para a eternidade. Se Deus quiser, vai ser tudo um bom profissional. A gente projeta para que eles vão mais além, assim que o pai faz. O pai projeta, o pai vê o menino e o pai investe nele. Em nome de Jesus, você vai ser uma bênção, meu filho. Em nome de Jesus, você vai ser uma bênção, minha filha. Diz a história que um dia seu filho na escola, e a escola, ao receber o menino, percebeu que ele tinha uma dificuldade. A escola chamou a mãe e disse assim: mãe, sinto muito lhe informar, mas você vai ter que ensinar esse menino em casa, porque esse menino aí, infelizmente, ele não consegue acompanhar as outras crianças. A mãe, não querendo informar a criança do que aconteceu, chegou em casa com a criança, vindo da escola. A criança perguntou para ela: mãe, o que a professora te disse? A professora queria falar com você. Aí a mãe perguntou para essa criança e disse assim: olha o que a mãe falou. Meu filho, a professora disse que você é um superdotado, você é muito inteligente, as crianças não conseguem te acompanhar. Então ela falou que é melhor te ensinar em casa. É melhor te ensinar em casa. O tempo passou. Sabe quem foi essa mãe? E sabe quem foi essa criança? Essa criança foi nada menos, nada mais do que Albert Einstein. Sabe quem é ele? Um matemático, um físico. O maior de todos os tempos. Imagine se a mãe se vitimizasse e vitimizasse a criança e não usasse dessa estratégia. Talvez ela não teria essa mente tão genial na história. Não é como a gente recebe, é como a gente lida com isso. Pai tem o poder de transformar a maldição em bênção. Tem. Isso aí, ó. Isso aí vai virar um bandido. Em nome de Jesus, está repreendido. Isso aqui vai virar um servo, uma serva de Deus. Vai ser um ótimo homem na vida. Alguém olha para o meu filho e fala assim: e aí? Já está ensinando ele como é que ele prega? Não precisa pregar, não. Tem que servir a Deus, tem que ser fiel para ir para o céu. Porque ele está pregando que vai para o céu, sendo fiel a Deus. Estou diante de um novo pastor. Se for a vontade de Deus, amém. Mas se não for, sendo fiel e temente a Deus, está de bom tamanho. Eu quero chegar lá com a minha família, com os meus filhos. Não é criar expectativas para que ele se frustre e muito mais. Eu também. Não. Pai tem o poder de transformar bênção em maldição, como também maldição em bênção. É quando a gente olha para o nosso filho e fala assim: ei, isso aí, ó, não vai virar nada na vida, não. Em nome de Jesus, reprova essas palavras. Repreenda isso, irmão. Não aceita isso no celular, não. Não. A Bíblia diz que filhos são heranças do Senhor. Um pai sábio é aquele que estende as mãos sobre o filho e o abençoa.
e o abençoa. Que Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe as irmãs. Quinta-feira estaremos aqui adorando e servindo ao Senhor. Vamos ficar sobre os nossos pés. Quinta-feira estaremos aqui. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para você na quinta-feira. Não desista dos teus filhos, nem da tua casa, nem do teu casamento, nem da tua esposa, nem do teu esposo. Se o negócio lá estiver ruim, você dá um jeito de acender a chama, mas a tua família é o que mais importa, é o tesouro mais importante da tua vida. Amém, meus amados? Deus leva o teu povo em paz. Leva-os debaixo da tua segurança, debaixo da tua proteção. Guarda, Senhor. Livra de todo perigo e mal. Deus, em nome de Jesus Cristo, Deus. Deu-nos uma noite de sono reparador e uma continuidade de semana abençoada. Provê para este homem, provê para esta mulher todas as suas necessidades. Abra as portas que estão fechadas. Vai na frente, Deus. Deus, desata, Senhor Jesus, as ciladas do diabo. Despedaça os ferrolhos de bronze. Deus, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, entra com providência na vida dos teus servos e das tuas servas. Deus, nos ajuda a liderar, Senhor, o nosso lar. Senhor Jesus, que o nosso amor seja sacrificial, seja algo verdadeiro, assim como o Senhor se doou pela igreja. Guarda as famílias do Recreio Era, guarda essa igreja, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que a sua mão esteja estendida sobre este lugar. Pai, que os filhos dos teus filhos sirvam ao Senhor e temam ao seu nome. Deus, em nome de Jesus Cristo, dê, Senhor Jesus, sabedoria a esse pai, a essa mãe, para educar o teu filho e tua filha no caminho e no temor do Senhor. Deus, em nome de Jesus Cristo, é o que nós te pedimos e assim agradecemos. Em nome de Jesus, amém e amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, que as doces e ricas consolações do Espírito Santo seja com todos que amam e aguardam a sua vinda, desde agora e para sempre. Todos digam amém. Vão em paz, o Senhor abençoe os irmãos, um ótimo retorno para os seus lares.